Atenção, atenção, Sereto News chegando! Sereto News com as informações do Corinthians e o goleiro Carlos Miguel recebeu sondagens do futebol da Europa. Será que o Carlos Miguel vai para a Europa? Mas a janela já está fechada. Nova camisa corintiana. O Coringão vai inaugurar uma nova camisa em tom amarelo. 30 milhões por Moscardo. Definido o preço que o Corinthians quer para vender Moscardo para o Chelsea da Inglaterra. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. Deixe o seu like no canal do Sereto. Ative o sininho no canal do Sereto. Chega mais, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal. Seja mais um youtuber espectador do canal do Sereto. Deixe o like, que é muito importante, hein? Deixe o like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe também o seu comentário. O seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, vista a camisa do Aposta Ganha, você também. Olha só, estou vestindo a camisa do Aposta Ganha. Vista a camisa do Aposta Ganha, você também. Na primeira aposta, se você fizer o cadastro com o link que está, com o cadastro que está no link fixado nos comentários do canal, estou deixando o link nos comentários fixados do canal, tá certo? Dos vídeos. Então você faz, é muito fácil, você pega o link que está lá no comentário fixado do vídeo, você faz o cadastro e você ganha R$5 já na primeira aposta. A Aposta Ganha, aposte o mesmo e ganhe mais, muito mais no Aposta Ganha, tá certo? E o Corinthians continua aí continua de folga, né? Porque o Vanderlei Luxemburgo deu 2 dias e meio de folga para os jogadores nesse período de intertemporada, nesse período de data FIFA. Volta a jogar só no dia 14 de setembro contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, em Fortaleza. Olha que mamão com açúcar, que é essa situação do time do Corinthians. Só que depois também vai ter um jogo atrás do outro, vai ser bem complicado, a gente pode mostrar até a tabela depois, vai ter um jogo atrás do outro do Corinthians, depois que retornar a equipe do Corinthians a tabela aos jogos do Campeonato Brasileiro e também Sul-Americana. Bom, mas antes eu quero falar, olha só, vai jogar contra o Palmeiras, Palmeiras já jogou, vai jogar contra o Fortaleza no dia 14 de setembro, depois joga no dia, ainda tá errado, né? No dia 20, ainda tá errada essa situação, ainda não foi corrigida, né? 14 de setembro, 18 de setembro pega o Grêmio, pega o Botafogo dia 22, depois no dia 26 pega o Fortaleza, ainda não corrigiu, né? No dia 30 pega o São Paulo, no dia 3 pega o Fortaleza novamente. São jogos bem complicados, ainda tem Flamengo, tem Fluminense pela frente, são jogos bem complicados nesta tabela de classificação, nesta tabela desta sequência de jogos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também da Sul-Americana. Bom, deixa eu falar do Carlos Miguel. O Carlos Miguel recebeu um assédio na janela de transferências agora da Europa. Ele recebeu assédio de algumas equipes do futebol da Europa. O Carlos Miguel, goleirão de 2,4 metros de altura, o gigante Carlos Miguel, 25 anos, com nascimento faz aniversário dia 9 de outubro, foi procurado por clubes de Portugal, da Grécia, da Espanha, além da Inglaterra. A procura da Inglaterra deu uma balançada no Carlos Miguel, mas mesmo assim ele disse não, porque ele prefere ficar no Corinthians, neste momento, ficar no Corinthians para tentar fazer carreira no Corinthians. É claro que ele é o reserva do Cássio, é muito difícil jogar no Corinthians, porque o Cássio é fominha, o Cássio não dá liberdade para ninguém, né? É muito difícil, mas o Carlos Miguel tem toda a chance de ser goleiro do Corinthians quando o Cássio parar de jogar. E porque às vezes em que o Carlos Miguel foi utilizado no time do Corinthians, ele foi muito bem. Ele atuou nessa temporada, ele atuou em 7 jogos nessa temporada. E foi muito bem quando jogou. Ao todo, 9 jogos na carreira com a camisa do Corinthians e nenhuma derrota. São 7 vitórias e 2 empates. Isso chama a atenção.
7 vitórias e 2 empates. Chama muita atenção esta questão do Carlos Miguel. Goleiraço, gigante. A janela fechou, então agora fica só para a próxima janela. O Carlos Miguel não pode ser transferido, se bem que a janela da Arábia continua aberta. A gente sempre fala isso aqui. A janela da Arábia continua aberta. Se pintar proposta da Arábia, aí fica difícil de segurar, mas pelo que se sabe, ele não recebeu proposta do futebol da Europa. Por falar em proposta, o Corinthians definiu, bateu o martelo para negociar o volante, o Moscardo, bateu o martelo com o Chelsea. Nesse caso, a janela já fechou, mas o Chelsea quer o Moscardo só para julho de 2024. O Corinthians não vai negociar agora, mas já continua negociando. O Chelsea segue conversando com o staff do Moscardo, mesmo com o fim do período de mercado. A ideia dos ingleses nunca foi ter o jogador imediatamente. Tanto que na proposta feita à direção corintiana, a previsão de liberação do jogador seria em junho de 2024. Então o objetivo é sair na frente dos rivais da Europa. O Chelsea está a fim de contratar o Moscardo antes que os outros contratem. E o Moscardo agora cada vez mais valorizado depois que foi convocado para a seleção brasileira sub-23. Desde as categorias de base, o Moscardo era monitorado por pessoas ligadas, por exemplo, ao Manchester City. O Barcelona foi outro clube que colocou o garoto no radar antes mesmo da estreia dele pelo time principal do Corinthians. Olha, veja você, hoje cada vez mais cedo os jogadores são monitorados pelas equipes grandes do futebol da Europa. Mas aí veio a informação de que o Chelsea quer o jogador e está contando com a boa relação com Giuliano Bertolucci e com Kia Jorabichian para fazer o negócio. São os dois agentes que estão no negócio tentando a contratação. Num primeiro momento, o Chelsea ofereceu 21 milhões de euros pela contratação do jogador. 21 milhões de euros, 111 milhões de reais. Mas a proposta foi imediatamente recusada pelo Corinthians. Essa proposta do Chelsea poderia chegar até 25 milhões de euros. 133 milhões de reais, dependendo de metas que podem ser alcançadas. A quantia, porém, foi recusada pelo Corinthians. O Corinthians já bateu o martelo e já fez uma contraproposta de 30 milhões de euros. Se o Chelsea pagar 30 milhões de euros, aí tem negócio. Então, o preço já está fixado, o valor já está fixado. 30 milhões de euros dá 159 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos e os outros 20% pertencem pertencem ao jogador, ao próprio jogador. Então, 30 milhões de euros é o valor que o Corinthians quer para negociar o Chelsea, para negociar o Moscardo para o Chelsea, por 30 milhões de euros. Uma notícia, mas não vai ser negociado agora. Pode ser negociado agora, mas só vai para o Chelsea no ano que vem, no meio de 2024. Uma notícia chata para o torcedor corintiano é que o Giovani sofreu uma ruptura no tendão anterior da coxa esquerda. Lembra do Giovani? Atacante da base do Corinthians, tem sido utilizado algumas vezes pelo Luxemburgo no time de cima. Pois é, ele sofreu uma ruptura no tendão anterior da coxa esquerda, vai ficar fora pelo menos 2 meses do time do Corinthians, não vai jogar. O Corinthians vai depender, vai aproveitar esse período aí de parada para a UEFA, de parada para os amistosos da seleção, para tentar recuperar alguns jogadores, por exemplo, Fagner, por exemplo, Renato Augusto, são jogadores que ainda não estão recuperados, o Corinthians vai tentar recuperá-los. O Corinthians não tem o Matias Rojas, que está na seleção do Paraguai, são desfalques do Corinthians nesse período. O Matias Rojas foi convocado para a seleção do Paraguai, o Bruno Mendes foi convocado para a seleção do Uruguai e o Moscardo foi convocado para a seleção sub-23. O Corinthians não tem esses jogadores, portanto, para o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, visando o jogo contra o Fortaleza no dia 14 de setembro.
E a nova camisa do Corinthians, vocês já viram a nova camisa do Corinthians? Olha, ainda não é oficial que seja esta camisa. Essas fotos vazaram na internet. O Corinthians deve jogar com esta nova camisa, é um tom amarelado, segundo informações em homenagem à democracia corintiana, é um tom amarelado, e o Corinthians lançaria essa nova camisa logo depois agora da data FIFA. Provavelmente no jogo contra o Grêmio, enfim, em um dos jogos. A terceira camisa do Corinthians sempre acaba causando muita repercussão, sempre acaba causando muita confusão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A cada ano, no mês do aniversário, o Corinthians lança uma terceira camisa que normalmente não tem nada a ver com as cores do clube, né? Normalmente é diferente das cores do clube, e dessa vez a terceira camisa amarela, um tom amarelado para o Corinthians jogar. Você gostou desta nova camisa? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Deixa eu ler aqui os comentários dos amigos que nos escrevem. Muita gente era criticando o Vanderlei Luxemburgo. O Márcio Toledo, eu acho que uma troca seria uma alternativa, mas para contratar o Mano não dá. Ele demonstrou também que não é mais o mesmo do Internacional. É trocar 6 por meia dúzia. O próximo comentário, Fábio Barata, 500 técnicos já passaram pelo clube com esse elenco e o futebol apresentado. Há anos o mesmo futebol sofrível que vemos hoje. Será que não? Não sei o resto da mensagem. O Vander Santiago, tem que parar desta Renato dependência. Concordo com você, Cereto. Porém, o Renato que deu passe para o Maicon no gol de empate contra o Goiás, porém no jogo contra o Independente da Argentina só desgastou o Renato, pois ele foi escalado em uma função nula de falso 9. Sou a favor de um contrato de produtividade com ele e uma redução salarial, pois é o único medalhão que salva. Porém, não dá para saber quando se pode ou não contratar ele no jogo, contar com ele no jogo. O Wagner Alfaro, o Renato Augusto precisa jogar nas finais da Sul-Americana, claro, se estiver bem fisicamente, e para o ano que vem fazer um contrato de produtividade, isso se ele aceitar. E se não mandar ele embora, também o Luxemburgo já era para ter saído antes desse jogo contra as Pepas. Boa noite, Cereto, Valdir Carvalho. Já deixei meu like. Vai, Corinthians. Cereto, eu acredito que o Duílio está com o rabo preso com o Vanderlei Luxemburgo. Está com medo de mandar ele embora. Essa é a minha opinião. Ô, louco, será? São os comentários aqui no canal do Cereto. Você deixa o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É muito importante para a gente. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença você deixar o seu like, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, me segue nas redes sociais, no @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter, tá bom? E seja sócio do Clube de Membros do canal, porque você tem benefícios nas lives e também benefícios no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, sendo sócio do Clube de Membros do canal. E não esquece do Aposta Ganha, hein? Aposta Ganha. Apostando, você ganha R$5 logo na primeira aposta, fazendo o cadastro com o meu link que está no comentário fixado do canal. É isso aí, rapaziada. A gente volta. Agora você sabe. Acabou